Quarta-feira, 30 de novembro. Um paraíso com almas desencarnadas. Eu fiz muitos funerais nesses 20 anos, cuidando de igrejas. Eu fiz centenas de funerais. E não era assim muito raro acontecer que a família convidava um padre para fazer também aquela meditação ali por morto. Então eu ficava esperando o padre fazer, eles rezavam, ficava ouvindo o que ele estava falando ali. Depois que ele acabava, ele já acabava e ia embora. Aí eu perguntava para os familiares: vocês querem que eu faça uma meditação também ou tá bom já? Não, o senhor vai fazer também. Então fazia. E eu falava exatamente o contrário do que ele falava. Porque ele falava algo que não tem na Bíblia. Ele falava que aquela pessoa que estava ali, que não precisavam desesperar porque ela estava no céu. Ela morreu agora, mas já foi para o céu. E lá no céu, no paraíso, é só alegria. Não precisavam se desesperar. O corpo vai ali para o cemitério, mas a alma dele, sai um fantasminha vivo dali e vai para o céu. E continua tudo bem bom lá. Eu ficava só olhando, falei, da onde será que ele tirou isso? Mas ele não citava nenhuma passagem bíblica. Depois rezava a Ave Maria, rezava o Pai Nosso, rezava não sei o quê, depois cantava, todo mundo cantava, ele falava, os outros respondiam e tal, e ia embora. Eu via que as pessoas ficavam assim, confortadas, por saberem que aquela pessoa que morreu tinha ido para o céu. Ele falou que foi para o céu. Mas é interessante que em Atos, capítulo 2, verso 34, diz claramente: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Está na Bíblia isso. Ele foi um homem conforme o coração de Deus. Ele pecou com adultério, com não sei o quê, pediu perdão, Deus perdoou e ele vai ser salvo. Só que a Bíblia fala assim: Davi não subiu ao céu, foi enterrado na sua sepultura, está até hoje enterrado na sepultura. Quando Paulo escreveu Atos capítulo 29, verso 34, 2, verso 34. 1 Coríntios 15 diz assim, 17 e 18: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Porque eu vi aquele padre falando, não falou nenhuma vez em ressurreição. Não falou que o morto um dia iria ressuscitar. Não falou, porque se ele falasse, ficava algo assim contraditório, porque se a pessoa já está no céu, como que vai ter ressurreição? O que vai ressuscitar? O corpo sem o fantasminha que saiu dali? Ou ele vai chamar lá do céu alguma coisa e falar: agora entra no corpo ali, porque quando ressuscitou Lázaro, Jesus não falou nada disso. Você que está aí no céu, volta aqui e entra aqui no Lázaro. Não falou. Ele falou: Lázaro, sai para fora. Não existe esse negócio que vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Aqui está dizendo que haverá ressurreição. A pessoa morre e vai ficar na sepultura até a vinda de Jesus Cristo, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E brevemente vai voltar. E diz mais aqui: se não existe a ressurreição dos mortos, os que estão mortos em Cristo, morreram na fé, estão perdidos. Porque eles morreram e
não tem ressurreição. Agora, se eles falarem que tem ressurreição e a pessoa foi para o céu, fica um paradoxo. Jesus vai voltar, está todo mundo que está bonzinho, foi tudo para o céu. Aí a Bíblia diz que ele vai ressuscitar os justos. Aonde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 em diante. Olha, você vai chegar a essa conclusão. Paulo falando, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, porque alguns vão estar vivos quando Jesus voltar. Mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estaremos vivos, segundo Paulo, seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Não precisa inventar nada. A Bíblia responde às nossas dúvidas. Se não houvesse ressurreição, nós não tínhamos esperança. Agora, se nós já vamos para o céu lá, então é mentira isso que Paulo falou aqui, que vai ter ressurreição. Quando Jesus voltar, não teria nenhum morto para ressuscitar, porque já foram para o céu, ou já foram para o purgatório, ou já foram para o inferno. Então, a doutrina da ressurreição é anulada por esse ensinamento que a gente vê a igreja e muitos protestantes acreditando. Que a maioria dos protestantes não aceitam o inferno, por exemplo. Mas eles aceitam e acreditam e pregam que as almas dos mortos vão para o céu e desfrutar o paraíso na presença de Deus. E que são espíritos desencarnados. Outros dizem que é um corpo coberto por os corpos são cobertos por uma glória. Isso é mentira. Não tem escrito isso em lugar nenhum na Bíblia. Como que os protestantes podem dizer uma coisa dessa, que leem a Bíblia? Os católicos ainda nem leem a Bíblia, quase. Mas os protestantes acreditar que a pessoa vai para o céu? E quando fala da ressurreição, está ressuscitando quem? Ou a pessoa que está lá no céu vai ter que voltar aqui? Quando fala almas, é almas viventes. Temos que entender. Quando Adão foi formado com o pó da terra, Deus soprou na narina dele. Então aquele sopro, aquela respiração de Deus, junto com o barro, formou a alma vivente. Não é um fantasminha. O Espiritismo ensina, e a Igreja Católica e protestantes, que essa é a alma, esse fôlego de Deus, ele continua vivendo. Então ele aprova aquilo que Satanás falou através da serpente para Eva. Deus falou para Eva: não coma desse fruto porque você vai morrer, vai voltar para o pó. Aí a serpente falou: não, você não vai morrer. Deus falou: você vai morrer. A serpente falou: você não vai morrer. Quando você pega essa pregação que a pessoa morre e já vai para o céu, quer dizer, ela não morreu. O corpo, que é o lixo, ficou aí. Agora a pessoa continua vivendo. É o que a serpente falou para Eva. Ou seja, você está pregando e acreditando numa coisa que o dragão falou, não o que Jesus falou. O que Jesus falou está escrito aqui, ó, 1 Coríntios. Que você vai morrer, vai para o pó, vai descansar até a segunda vinda de Jesus,
Quando ressoar a última trombeta, você vai ressuscitar. Ou para a morte eterna, ou para o juízo eterno. E nós deveríamos estar contentes porque Jesus compara a morte como um sono. Quando foi ressuscitar Lázaro, Lázaro dorme. Ah, se ele está dormindo... Não. Lázaro morreu. Ele comparou o sono, o repouso, com a morte. Na morte você não sabe nada, você não tem dor nenhuma, acabou. É uma bênção. Quando a pessoa está doente, a pessoa está velhinho, já está cansado. É uma bênção morrer. A pessoa ficar sofrendo o resto da vida, milhares de anos, não tem jeito. Então é bom saber que nossos mortos não estão sofrendo. Agora, é melhor saber que os mortos estão no céu, mas é uma mentira. É melhor mesmo saber que a pessoa morreu e foi para o céu. Seria bom, mas não é verdade. Temos que acreditar na Bíblia. Deus te abençoe.